A revisão da vida toda é um dos temas mais comentados atualmente. Ele está em todos os jornais e todos os dias surge uma notícia nova sobre ele. Eu quero te explicar sobre quem tem direito à revisão da vida toda, quais são as últimas notícias do STF sobre esse tema e eu quero te explicar sobre os cuidados que precisam ser tomados em relação a ele. Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu já peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e passe a distribuir ele para mais pessoas. Não custa nada para você, me ajuda muito e ainda ajuda o algoritmo a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então, clica agora no botão de gostei aqui embaixo. Vamos lá! A revisão da vida toda hoje é um tema que parece ser muito fácil, mas na verdade ele tem algumas peculiaridades e ele exige um certo cuidado ao ser analisado. Em primeiro lugar, o que é revisão da vida toda? E para te explicar, eu preciso voltar um pouco no tempo. A nossa Constituição Federal é do ano de 1988 e ela passou por uma emenda. Ela foi alterada 10 anos depois pela Emenda Constitucional 20 de 1998. E essa emenda realizou uma mudança na regra de cálculo dos benefícios previdenciários. Com essa Emenda Constitucional 20, o cálculo deixou de ser realizado pela média das últimas 36 contribuições que você fazia para o INSS e passou a prever um novo cálculo. Mas agora, esse novo cálculo não mais estaria na Constituição Federal e passaria a estar em uma lei. E a lei que foi editada para regulamentar esse cálculo foi a Lei 9876 de 1999. Essa lei determinou que os benefícios previdenciários passariam a ser calculados com base nas contribuições que você fazia para o INSS. Não mais seriam consideradas as últimas 36 contribuições, ou melhor dizendo, não seria considerada mais a média das últimas 36 contribuições que você fazia para o INSS, mas sim que o cálculo seria outro. Além disso, essa lei também acabou trazendo uma regra de transição e uma regra definitiva. E adivinha só, o INSS só aplicou a regra de transição. E essa regra de transição está no artigo 3º da Lei 9876 de 1999. E essa regra fala que aquelas pessoas que já estavam contribuindo com o INSS antes da data de entrada em vigor dessa lei, essas pessoas teriam desconsideradas todas as contribuições que foram feitas antes de julho de 1994. Esse artigo 3º fala que essas pessoas teriam consideradas a média das 80 maiores contribuições que teriam sido feitas de julho de 1994 para frente. Então, por conta disso, quem já estava contribuindo com o INSS antes da entrada em vigor da Lei 9876, essas pessoas não tiveram consideradas todas as contribuições que foram feitas antes de julho de 1994, mas sim apenas a média das 80 maiores contribuições que foram feitas de julho de 1994 para frente. E agora que você sabe desse histórico, fica fácil entender que a revisão da vida toda nada mais é do que a revisão do seu benefício previdenciário, mas com base na regra definitiva. A regra permanente, ela não considera apenas a média das 80 maiores contribuições que você fez, mas sim considera todas as contribuições que você fez para o INSS antes e depois de julho de 1994. Por isso que o nome é revisão da vida toda. Isso ficou claro? E agora eu quero te falar sobre como essa revisão da vida toda está sendo tratada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Existe uma decisão que o STF tomou em sede de repercussão e ela foi tratada no tema 334. E essa decisão ela diz o seguinte: que deverá ser observado o quadro mais favorável ao segurado em relação aos benefícios previdenciários. Isso significa que se você, na qualidade de segurado do INSS, você tem direito a duas regras, sempre será considerada em seu favor aquela regra que te proporcione o melhor benefício. Isso então ficou consolidado no tema 334 do Supremo Tribunal Federal. Então, com base nessa decisão tomada no tema 334, também foi julgado pelo STF em dezembro de 2022 um outro tema, o tema 1102. E nesse tema, o STF decidiu que, quando a regra definitiva for mais favorável ao segurado, é possível realizar a revisão do benefício previdenciário aplicando-se essa regra definitiva, mesmo para aquelas pessoas que já estavam contribuindo para o INSS antes da data de entrada em vigor da Lei 9876.
Então, como essa lei trouxe uma regra definitiva e uma regra de transição, e o INSS acabou considerando somente a regra de transição, o STF entendeu que o segurado tem direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável. Então, com base no tema 1102, é possível que seja calculado o benefício previdenciário utilizando-se a regra que seja mais favorável, com base na regra de transição da Lei 9876, ou que ele seja calculado na regra definitiva, que vai considerar todas as contribuições, mesmo aquelas feitas antes de julho de 1994. Tranquilo até aqui? Caso você não tenha entendido alguma coisa, caso tenha restado alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. Então, dando prosseguimento aqui, agora eu quero falar um pouco sobre quem tem direito à revisão da vida toda. E logo de cara, eu te digo que vai ter direito à revisão da vida toda aquela pessoa que recebe algum benefício do INSS. Então vai ter direito à revisão da vida toda aqueles que recebem aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentado especial, quem recebe auxílio doença, auxílio acidente e também quem recebe pensão por morte, quem é pensionista do INSS. Então, de maneira geral, eu sempre vou me referir aqui a aposentados e pensionistas, mas você já sabe que tem direito à revisão da vida toda, ou melhor, pode solicitar a revisão da vida toda aquelas pessoas que recebem algum benefício do INSS. Então, colocar essa premissa, vamos aos requisitos, que é para você entender completamente quais são todas as etapas, quais são todas as características que se encaixam naquelas pessoas que vão receber, que vão ter direito à revisão da vida toda. Tem direito à revisão da vida toda aquelas pessoas que se aposentaram ou que passaram a receber pensão por morte no período compreendido entre novembro de 1999 e novembro de 2019, ou seja, antes do período da última reforma da Previdência que ocorreu em 2019, que ocorreu através da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então isso significa que não são todos os aposentados e pensionistas que vão ter direito à revisão da vida toda, porque é necessário ser aposentado ou pensionista dentro do prazo compreendido entre novembro de 1999 e novembro de 2019 e que essas pessoas já estavam contribuindo com o INSS lá em julho de 1994. Isso ficou claro? E com relação aos pensionistas, com relação àquelas pessoas que recebem pensão por morte, eu quero tratar de um ponto muito importante. Em relação àquelas pessoas que faleceram e deixaram uma pensão por morte, seja para o seu filho, seja para o seu cônjuge, esses pensionistas também vão ter direito à revisão da vida toda. E a pensão por morte vai ser calculada com base nas contribuições que o segurado falecido tinha feito para o INSS. Se, por exemplo, o seu marido ou o seu pai era contribuinte do INSS, ou seja, se ele pagava o INSS lá em julho de 1994 e ele faleceu entre novembro de 1999 e novembro de 2019, você, na qualidade de pensionista, tem direito à revisão da vida toda e ela será calculada com base nas contribuições que o seu falecido pai ou que o seu falecido marido fez para o INSS. Eu fui claro com relação a esse ponto? Ótimo. E agora eu quero que você fique muito atento, porque esse ponto que eu vou tratar de agora em diante é realmente muito importante. No período compreendido entre novembro de 1999 e novembro de 2019, o seu familiar falecido não precisava estar aposentado e ele não precisava ter adquirido o direito de se aposentar. Aquele seu familiar que veio a falecer e que deixou uma pensão por morte para você, o seu familiar falecido não precisava estar aposentado e ele também não precisava ter adquirido o direito de se aposentar entre novembro de 1999 e novembro de 2019, para que hoje você tenha direito à revisão da vida toda. Basta que o seu familiar falecido fosse contribuinte do INSS antes de julho de 1994 e que ele tenha falecido entre novembro de 1999 e novembro de 2019, para que hoje você, que é pensionista, tenha direito à revisão da vida toda. Eu fui claro? Então, basicamente, você que é aposentado, basta ter recolhido as suas contribuições para o INSS antes de julho de 1994 e que você tenha se aposentado entre novembro de 1999 e novembro de 2019.
E com relação a você que é pensionista, basta que o seu familiar falecido tenha recolhido as contribuições dele para o INSS antes de julho de 1994 e que ele tenha falecido entre novembro de 1999 e dezembro de 2019, deixando para você uma pensão por morte. Tranquilo até aqui? Ótimo! E qual é o prazo que você tem para pedir a revisão da vida toda? E eu te digo que a revisão da vida toda possui um prazo de decadência de 10 anos para que você faça o seu pedido. Esse prazo de 10 anos, ele se inicia do primeiro recebimento do seu benefício previdenciário, conforme determina o artigo 103 da Lei 8.213. Então, esse prazo de 10 anos vai se iniciar do seu primeiro recebimento, seja da sua aposentadoria, seja da sua pensão, do seu auxílio-doença, do seu auxílio-acidente. A partir do momento que você recebeu o seu primeiro pagamento do seu benefício previdenciário, será contado o prazo de 10 anos. E o prazo, ele não se inicia da data de requerimento da aposentadoria, nem da data de requerimento da pensão. Ele também não se inicia da data em que o INSS concede o benefício previdenciário para você, mas sim, ele vai ser contado da data em que você, segurado, recebeu o seu primeiro benefício. Isto é, da data em que o seu primeiro pagamento mensal caiu na sua conta. Trata-se, portanto, do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento do seu primeiro benefício previdenciário. Tranquilo? Então, isso significa que aquelas pessoas que receberam o primeiro pagamento do INSS após novembro de 2012, infelizmente essas pessoas não poderão solicitar a revisão da vida toda. Se é assim, o prazo de 10 anos já terá decaído ou já terá caducado, pois o prazo de 10 anos é contado do primeiro recebimento da aposentadoria, da pensão por morte ou do auxílio-doença, auxílio-acidente. Então pode pedir a revisão da vida toda todas aquelas pessoas que se aposentaram ou que se tornaram pensionistas há menos de 10 anos, que por algum motivo e que, além disso, essas pessoas foram prejudicadas pela regra de transição da Lei 9876 de 1994. Tranquilo? E qual é o prazo, então, para pedir a revisão da vida toda na pensão por morte? Mais uma vez, eu quero fazer um destaque envolvendo a pensão por morte. Fique atento com relação a isso. No caso específico da pensão por morte, esse prazo de 10 anos ele começa a ser contado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao primeiro pagamento da pensão, mas para aqueles casos em que o falecido não era aposentado. E esse é o primeiro ponto que você precisa ficar atento. Também, no caso da pensão por morte, se o falecido já era aposentado, o prazo de 10 anos começa a ser contado do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da aposentadoria dele e não da pensão por morte que você recebe. Isso também ficou claro? Então, portanto, aquelas pessoas que receberam o primeiro pagamento da pensão por morte após novembro de 2012, infelizmente essas pessoas não poderão solicitar a revisão da vida toda por força do prazo decadencial de 10 anos. E também eu quero que você sempre se atente com relação a esses dois prazos referentes à pensão por morte. Isso ficou claro? Um ponto também muito importante que deve ser tratado, ele diz respeito aos valores atrasados que você possa receber. Uma coisa é o prazo decadencial de 10 anos que você tem para ajuizar a revisão da vida toda. E outra coisa é o prazo prescricional de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação de revisão da vida toda, no qual você pode cobrar os atrasados. Então, a título de exemplo, se você já é aposentado há 8 anos, você não tem direito de receber os últimos 8 anos, mas sim apenas os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. E o mesmo vale para o caso de você receber uma pensão por morte, pois você também poderá cobrar os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da revisão da vida toda. Isso ficou claro? E para que as regras fiquem muito claras, eu vou te explicar para quem não cabe a revisão da vida toda. E eu vou ser específico aqui com relação a alguns pontos. Ela não cabe nos casos de benefícios previdenciários que foram concedidos há mais de 10 anos. Ela também não vai caber para quem não possuía contribuições previdenciárias antes de julho de 1994. Também não vai caber a revisão da vida toda para quem possui as mais altas contribuições
feitas após julho de 1994. E também não vai caber a revisão da vida toda para quem se aposentou pelas novas regras trazidas pela última reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019. E ainda assim, mesmo cumpridos esses 4 requisitos que eu te trouxe aqui, ainda é necessário realizar os cálculos, porque somente com os cálculos é que você vai descobrir se a revisão da vida toda é realmente favorável a você. Tranquilo? E por falar em cálculos, a ação de revisão da vida toda, ela exige que ela seja ajuizada com base nos cálculos, demonstrando que a inclusão das contribuições feitas antes de julho de 1994 façam com que o seu benefício previdenciário aumente. E nesse sentido, já existem alguns posicionamentos que foram tomados pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Houve o 8º encontro de juízes federais das turmas recursais da Terceira Região e nesse encontro foram elaborados alguns enunciados. Nesse encontro, eu destaco aqui que foi elaborado o enunciado 67, que ele fala que a parte interessada na revisão da vida toda, ela deve demonstrar o interesse processual apresentando a planilha de cálculo que comprova que a revisão da vida toda é mais favorável a ela. Através deste cálculo é que ficará demonstrado que você tem direito à revisão da vida toda, porque o valor do seu benefício vai aumentar. De algum modo, a inclusão das contribuições que foram feitas antes de julho de 1994 faz com que a regra permanente seja mais vantajosa a você e que, portanto, você tem direito à revisão da vida toda, porque ela vai fazer o valor do seu benefício previdenciário aumentar. Isso ficou claro? E como que está a revisão da vida toda hoje no STF, em outubro de 2023? Atualmente, os autos do processo estão com o ministro Cristiano Zanin em razão de um pedido de vista. A função do pedido de vista é fazer com que o ministro examine melhor o processo antes de proferir o seu voto. Muito se fala que os autos do processo estão com o ministro Alexandre de Moraes. Fala que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento dessa ação. Mas na realidade, o que está ocorrendo é que o ministro Zanin pediu vistas em razão de um recurso chamado embargos de declaração. O prazo para que ele analise esse recurso termina em novembro de 2023, mas apesar disso é muito importante que o ministro Zanin devolva os autos para o relator Alexandre de Moraes o quanto antes, para que assim o processo retome o seu julgamento o mais rápido possível. Não acredita-se que por se tratar de um recurso simples, que são os embargos de declaração, que o ministro Cristiano Zanin ele poderia fazer a análise dos autos em um período compreendido entre 15 dias. Então acredita-se que ele não vai usufruir do prazo de 90 dias dele para fazer a análise desses embargos de declaração. Então existem mais de 24 mil processos sobre esse tema da revisão da vida toda, sendo que existem mais de 108 mil aposentados e pensionistas que têm direito a essa revisão. Então por esse motivo, o STF precisa agilizar esse julgamento o quanto antes, seja por parte do ministro Cristiano Zanin, seja por parte do ministro Alexandre de Moraes. E dito tudo isso, a revisão da vida toda hoje, ela proporcionará para muitos aposentados e pensionistas uma mudança muito importante em suas vidas. Essa mudança ela precisa ser realizada de maneira responsável e comprometida, para que assim seja devolvida à sociedade aquilo que lhe pertence, ou seja, para que seja devolvido aos segurados os valores a que todos têm direito. Muitos anos de trabalho são despendidos, muito dinheiro é pago ao INSS, então, portanto, a revisão da vida toda deve ser utilizada para fazer frente a um justo anseio do cidadão, que é ter um valor digno sendo pago em sua conta, para que assim ele tenha uma vida muito menos sofrida. Então, por esse motivo, eu peço que você procure o seu advogado, procure um advogado da sua confiança e nós vamos aguardar que o STF dê o encaminhamento correto para essa questão e caso você se encaixe nos requisitos da revisão da vida toda, que você ajuize esse processo e que você, claro, tenha o seu benefício previdenciário aumentado. E essas são as minhas considerações em relação à revisão da vida toda. Mais uma vez, eu peço para que você deixe o seu gostei aqui no vídeo, não custa nada para você, me ajuda muito. Peço também para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Esse tema é realmente muito importante, muitas pessoas estão aguardando a finalização dele, então compartilhe esse vídeo e também se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Pelo vídeo de hoje é isso, obrigado e até a próxima. Tchau!